Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O decreto do governo que reajustou as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, gerou muita repercussão aqui no Congresso Nacional. O governo adotou essa medida para controlar a economia e equilibrar as contas públicas. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, que vai falar para a gente sobre os impactos econômicos e políticos dessa medida. Senador, obrigada pela sua presença. Satisfação estar aqui com você, Carla. Senador, a oposição, os parlamentares da oposição, têm reclamado muito que houve interferência do Poder Executivo no Poder Legislativo quando houve essa adoção desse decreto. O senhor acha que houve alguma inconstitucionalidade ou excessos por parte do Executivo? Não, eu acho que o governo, o Executivo, tem essa tarefa de estabelecer a alíquota de IOF, neste caso em particular, ele tem a prerrogativa do Executivo. Eu acho que ao fim das contas, o governo chamou a atenção para uma questão que é a necessidade real de ter controle das contas públicas e é preciso que esse esforço seja feito por todos, pelos senadores, pelos deputados, por todos os que fazem a administração pública, incluindo o Poder Executivo. E, nesse sentido, deve ser discutido, debatido uma medida provisória que discutirá o tema na sua maior abrangência, com aumento de alíquotas de impostos sobre determinadas operações financeiras, redução de incentivos fiscais e outras medidas que diminuem a renúncia fiscal e aumentam a arrecadação. Então, nesse sentido, eu acho que o decreto do IOF pautou um tema importante e trouxe todos para uma responsabilidade de garantir que as contas públicas fiquem dentro do esperado. Com relação a esse argumento também que é colocado que o imposto que o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório. Veja, esse imposto ele tem um caráter regulatório, sim, porque ele diminui e regula fluxo de capitais no mercado interno, no mercado externo, tem esse papel, mas ele também é arrecadatório. Não é o grande instrumento de arrecadação do governo, mas em determinados momentos o papel regulatório precisa ser utilizado, adotado, as alíquotas precisam variar nessa perspectiva. Então, eu acredito que mesmo que haja uma derrubada do veto, já foi discutido uma medida provisória em que ele volta com outras alíquotas e voltam outras maneiras de fazer a arrecadação e assim compensa a necessidade do Executivo, do Poder Executivo. O senhor falou sobre isenções fiscais, rever esses benefícios fiscais, né, que é uma das medidas aí que o governo está adotando. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, ele falou, deu uma entrevista também dizendo que se todos os setores abrissem mão de 10% de seus benefícios, né, se eles recebem numa totalidade, abrissem 10%, se todos os setores contribuíssem retirando apenas 10%, seria viável reverter um pouco dessa situação. Mas que há um lobby muito grande, quando isso chega no Congresso, é difícil porque há um lobby de vários setores, acaba que um pede isenção, aí tem que prejudicar mais o outro. Como é que o senhor vê essa questão das isenções? Bom, eu acho que o Congresso precisa ter uma responsabilidade grande sobre essa questão, inclusive de rever determinados incentivos. Quando você define um incentivo, você define diante de uma circunstância. Por exemplo, o PES, um programa de apoio ao setor de eventos. Isso foi por conta da pandemia. A pandemia já passou e o benefício continuou, né, e teve uma dificuldade interna aqui de retirar esse benefício. Se isso tivesse sido retirado, talvez a gente não tivesse precisando fazer um ajuste fiscal agora. E tantos outros benefícios que foram importantes num determinado momento, mas que não faz sentido eles permanecerem eternamente. Isso é um castigo para toda a sociedade, gera dificuldades para a gente manter as contas públicas dentro do arcabouço fiscal e cabe a nós todos, como eu disse, todos, ter responsabilidade com o Brasil e com o povo brasileiro.
Ainda repercutindo uma declaração do secretário executivo, ele disse que com esse decreto do IOF seria possível arrecadar em torno de 10 bilhões de reais. Mas que isso, né, agora uma avaliação que eu quero perguntar para o senhor, tem um impacto também para o consumidor, enfim. Como fazer, senador, um equilíbrio desse ajuste fiscal e também tentando conciliar que esses impactos não sejam tão grandes para a população? Veja, a gente às vezes fala da população, e a população é uma coisa muito geral, né? É importante dizer que o maior impacto não é no indivíduo, é no conjunto da economia quando se trata de remessa de capitais, se trata de grandes interesses, porque o pequeno interesse movimenta pouca gente. O interesse do povo, efetivamente, mobiliza pouca gente em todos os lugares. Geralmente são interesses corporativos, ou seja, de grandes corporações que movimentam muita transação financeira, empresas que vivem das operações financeiras que têm que pagar a maior conta. E esse povo é organizado, esse segmento é organizado e tem um lobby muito grande dentro do Congresso Nacional. Senador, como é que fica a relação do governo com o Congresso depois desse episódio, desse decreto, de toda a repercussão que gerou aqui? Eu acho que a gente está vivendo um tempo de muitas suscetibilidades. Na política, no lugar da suscetibilidade, tem que ter espaço para a conversa, para o diálogo, para o debate. E não suscetibilidades. Nós não estamos lidando com crianças do ensino médio, né? Ou com adolescentes do ensino médio. Somos adultos. E é óbvio que uma declaração de um presidente de casa legislativa ou de poder, ela não precisa ser interpretada ao pé da letra, porque a construção política é o que faz o resultado político. Então, eu acho que a gente precisa deixar de lado um pouco essas suscetibilidades, essa engrenagem de rede social ou esse modo de rede social, modo de se comunicar, de enfrentar os problemas da rede social, que tudo é uma crise, tudo é o que eles chamam de treta, que eu não gosto nem desse nome. Treta para mim é enrolão. Treiteiro para mim na minha terra é enrolão. Futrica. A política sendo construída a partir da futrica, a política tem que ser construída a partir de um debate mais profundo sobre temas objetivos e não sobre futrica. Isso está muito ruim, isso é ruim para o Brasil. Nós não podemos transformar o debate político num debate de rede social, de quem tá ganhando, quem está perdendo. Sabe, uma coisa assim, muito infantil. Acho que a política está muito infantilizada no nosso país e no mundo, com prejuízos graves, porque estão banalizando a vida, estão banalizando construção histórica de organização dos países, da comunidade internacional e internamente nos países, questionando a democracia, questionando a ciência, tudo por uma questão de futrica, de posição, de jogo de interesse, para ver quem arrasta mais seguidores. Isso, para mim, é destrutivo para qualquer sociedade e é o que está acontecendo neste momento, inclusive na política brasileira. Senador, para finalizar, como é que o senhor acha que vai ser a tramitação dessa medida provisória aqui? Porque ela trata de vários assuntos, inclusive também ela eleva, né, a questão a taxação das bets, né? Olha, como toda medida provisória, que tem muitos temas dentro dela, porque é um tema complexo. Eu acredito que se a gente deixar a futrica de lado e se a gente encarar com muita seriedade e com responsabilidade com o país, certo? E eu entendo que todos os dirigentes têm responsabilidade com o país, a gente vai resolver isso como resolvemos todos os temas de grande importância. No final do ano a gente fez ajuste, coisas enormes, a gente conseguiu aprovar. Eu acho que o recado não é para ninguém, é para nós mesmos. Vamos fazer política como gente grande, sem se basear em futrica, em disse-me-disse, porque a fofoca é hoje, a fofoca, futrica, tá vendo? É isso que faz as pessoas se movimentarem e não o que de fato a gente precisa apresentar para o povo brasileiro. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.